Paz e bem, meus irmãos. Então vamos para mais um pequeno estudo. Hoje nós vamos falar sobre um pouquinho de Davi. Davi pegou 5 pedras. Aí eu faço uma pergunta: por que Davi pegou 5 pedras? O que você acha? Por que Davi pegou 5 pedras? 1 Samuel 17:40, a partir do versículo 40, diz assim: pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas do ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente, quando chegou perto de Davi. Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves, os animais comerem. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então, meus irmãos, o que a gente vê aqui, que Davi, era jovem. A Bíblia não fala com quantos anos que Davi tinha, mas eu particularmente procuro que Jessé tinha 8 filhos. Desses 8 filhos, 3 filhos estavam no exército de Saul. E para entrar no exército de Saul, tinha que ter pelo menos 20 anos. Então, colocando que a esposa de Jessé, tendo um filho por ano, Davi o caçula, e o seu terceiro filho, tendo 20 anos, então 20 menos 5, 15. Então provavelmente aí Davi tinha 14, 15 anos, quando matou o Golias. Ele era menino, tá certo? Um menino, 14, 15 anos. E por que 5 pedras? Porque Davi sabia que ali não tinha somente um gigante, tinha mais de um gigante. Tinha 5 gigantes, contando com Golias. E aonde que eu vejo isso? Onde está na Bíblia que tinha mais gigantes? Provavelmente lá em Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 15. Aí nessa altura do campeonato, Davi já era rei, tá certo, meu irmão? Davi já era rei. Houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Isbi-Benob, um gigante,
tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos e estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi. Mas Abisai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram a promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra. Eles disseram: o Senhor é a esperança de Israel, e nós não queremos perdê-lo. Depois disso, houve uma outra batalha, meus irmãos, contra os filisteus, na cidade de Gob e Sibecai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Saf. Dois gigantes. Houve mais uma batalha, outra batalha, contra os filisteus de Gob e Elanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias, da cidade de Gate. O cabo da lança de Golias era de grossura do eixo de uma tear de tecelão. Terceiro, Golias. Mas aí vocês vão perguntar, mas é o mesmo Golias que Davi matou? Não. Esse aqui é um outro Golias. Há várias teorias, tá certo? Há várias teorias a respeito de Golias, mas a teoria que mais me aproxima, me aproxima, é que o nome de Golias era um nome muito comum, A gente vê aí nos apóstolos, de Deus, de Jesus Cristo, os apóstolos de Jesus Cristo, os apóstolos de Jesus Cristo lá, nós tínhamos 2 Tiago, filho de Orfeu, e Tiago, filho de Zebedeu. Nós tínhamos também 2 Judas também conhecido como Tadeu, e Judas, o traidor. Então Golias provavelmente era um nome muito comum, e provavelmente, como gigante, poderia ter esse nome também de Golias também, tá certo? Eu não vou entrar nas outras teorias não, porque a teoria que mais me aproxima é essa, tá certo? E houve aí uma outra batalha, meus irmãos, em Gate. Ali havia um gigante, descendente dos antigos gigantes, um gigante descendente de antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Então, em vez de ser 10, era 12 dedos, 6 com 6, 12 na mão. 6 com 6, 12 no pé. Então, 12 com 12, 24 dedos. Tá certo, meus irmãos? 24 dedos. Ele desafiou os seritas e Jonatas. Você vê, Jonatas, aí já não é Jonatas, filho de Saul, filho de Simeia, irmão de Davi. Então, quer dizer, outro Jonatas. Então, quer dizer, é o que eu estou falando. Esses nomes muito comuns naquela época, Jonatas, filho de Saul, mas não é esse aqui é outro Jonatas, sobrinho de Davi, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses quatro eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Então, provavelmente Davi, quando tinha mais ou menos seus 15 anos, como eu falei aí no começo do estudo, ele sabia que tinha 5 gigantes. Ele ia enfrentar um, e provavelmente ele achou que os outros 4 viriam para cima dele. Então usaria aí as outras 4 pedras. Se você pensou que ele pegou as 5 pedras, se caso ele errasse uma e usasse outra, errou, meus irmãos. Davi, ele tinha consciência de que seu Deus não abandonaria 5 pedras para 5 gigantes. Faz bem, meus irmãos?